Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira, a 15 de janeiro de 2025, agora são exatamente 11 horas 45 minutos. E para quem ainda não me conhece, chegou o Tururu. Meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro, 20 pila para onde? Quintino Bocaiúva, vamos dar, merda! Agora com mais calma, né? Se você chegou de paraquedas aqui nesse canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, que dia, senhores, começamos assim, acelerado, deve ser o café, com certeza. 11h46 da manhã, num dia quente de verão em Forno Alegre, patati patatá. Não sei se vocês perceberam, mas enquanto dava essa pequena introdução, já tocou uma corrida para pegar aqui embaixo da Vicente Monteja, na saída desse condomínio, que as costas é aqui em cima, por sinal, na rua Amapá, mas a saída lá do outro lado, ou a entrada, depende do ponto de vista, né? Uma viagem de 20 pilas lá para a rua Quintino Bocaiúva, no bairro Quintino é Moinhos ou Rio Branco, né? Ou enfim, bem no meio do travesseiro DX Caio 494, a nota dele, se não me engano. Vamos lá então, começando assim em movimento acelerado pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Que saudades da tranqueira da Cristóvão, né? Só que não. Mas tá tudo trancado aqui nessa região. A Timóteo tá com uma obra ali na primeira quadra do Hotel Moinhos. A Cristóvão tá em recapeamento. Já acertei, finalizei a corrida do Caio lá em cima na Quintino, esquina com a 24. Tocou Jason pra buscar aqui na Cristóvão, pra levar ali pra Marechal Floriano. Só uma linha reta, assim, ó, retinho. Tava dando 10 pilinhas, tá, tudo certo. Daí iniciei o Waze, deu 9 minutos, tá louco o Waze. Não sabe fazer conta, meu. O que aconteceu? Te deram um nocaute ontem, descobri ontem de tarde, eu levantei a hipótese que meu celular estava quente, travou. De fato ele estava crente, de fato ele estava crente, de fato ele estava lento, mas o que derrubou o Waze não fui eu, nem meu celular, foi alguma coisa aí, ali a minha vontade. Eu sei porque vários comentários no vídeo de colegas pelo Brasil afora aí. Brasília comentou, disse que também Floripa, eu acho, ou Santa Catarina, sei lá. Enfim, foi geral, né? A falha do Waze foi geral. E eu fiquei, por um lado, tranquilo. Meu celular tá de boas, ele tava quente, tudo certo. E não foi ele o que derrubou o Waze. O que derrubou o Waze foi os guri do Waze, né? Que não sabe mexer nos botões. Mas já voltou, depois voltou em seguida. E agora tá tudo certo. Mas quando eu comecei a navegação pra vir buscar o Jason aqui na Cristóvão, deu 9 minutos. Não pode ser, tá louco. Daí peguei ali, retorno pela Bordini, tô descendo a Bordini, tudo caminhado. Agora é só dobrar a direita na Marquês, fazer o retorno pela Nova York. Cheguei, que é o que eu tô fazendo aqui, não sei se estão reparando. Tudo parado e vai dar uns 9 minutos se bobear. Deslocamento, por isso tá bem pago a corrida, 10 pila pra fazer uma viagem de 2, 3 km de X. Por isso que tava bem pago. Pelo menos tá pagando o tempo de deslocamento aí. Mas no total vai dar 9 mais 10 minutos de viagem, mais ou menos, vai dar 20 minutos pra 10 pila. Não tem lanche grátis, pessoal. Não tem almoço grátis. Não tem, adianta, é só do nosso. Enfim, meio-dia 23, já cheguei na Cristóvão. E pra lá tá tudo parado também, que é justamente onde estão fazendo a obra de recapeamento. Espero que nesse verão finalizem essa Cristóvão, né? Tá se arrastando isso aqui faz 2 anos já, essa obra. E um enrosco pra andar aqui, sempre é uma surpresa. Ou não é sempre uma surpresa, é sempre uma passação de raiva, sem dúvida nenhuma, né? E tá aqui, ó, fila paradinha mesmo. Vai dar mais uns 3 ou 4 minutos só pra chegar na mais uma quadra, esquina com a Timóteo, sentido centro da Cristóvão. Enfim, vamos dar. Eu adoro essas coincidências aleatórias que vem nos aplicativos às vezes, né? Eu achei engraçado, só curioso.
Já aconteceu uma vez eu fazer 3 ou 4 corridas na sequência com Mariana, por exemplo, né? Ontem eu fiz 2 corridas pra Kátia com K, que não é um nome tão comum, né? Tudo bem, não é um nome difícil, mas na sequência, papum. Peguei levei no Praia de Belas. Foi minhas últimas 2 corridas, por sinal. Levei no Praia de Belas, depois peguei a Kátia com K. Na hora eu levei lá pra Vila Assunção. Quem viu o vídeo de ontem vai lembrar dessa viagem. E agora eu peguei a Joyce e trouxe aqui pra Cristóvão de novo. Tô dando a volta na Cristóvão hoje. Eu fui pro centro, larguei o rapaz na Marechal, peguei na Santa Casa, levei pra Bordini. Na Bordini peguei na Cozerites pra trazer pra Cristóvão. E agora vou aqui trouxe a Joyce então pra Cristóvão, a 2 quadras nas minhas costas. Eu tô na esquina com o Ramiro agora. E agora tocou na Pelotas pra pegar a tia. Exatamente, tia da Joyce pra levar pro Clínicas. Como é que eu sei que é tia da Joyce? Quando o pessoal pede pra terceiro, o aplicativo do Uber manda buscar no WhatsApp o contato, né? Não, manda buscar o contato no celular, o telefone da pessoa que vai embarcar, e carrega o nome como tá salvo nos teus contatos. Ou tu nunca fez uma viagem pra mãe, pro pai, pro amor, pro benzinho? Nunca fez? Pro brother, que eu fiz outro dia, né? Pro bro, nunca fez essas viagens assim? Né? Pra tia, pro dad, pro papi. É como o pessoal salva na sua agenda do seu celular o contato da pessoa, e na hora de chamar o aplicativo do Uber carrega isso junto. Daí, quando aparecem as coisas que o cara desconfia que não é o nome da pessoa, no caso tia, né? Até poderia ser só um apelido dela, mas tu clica ali em cima e vai aparecer quem foi que solicitou a viagem. Pois bem, foi a Joyce que solicitou a viagem pra tia. Vou levar ali no Clínicas. Na verdade, se tem que é só pra encher Murcínia, tá, pessoal? Não tem nada pra falar hoje. Pelo menos até agora não aconteceu nada de estranho. Sempre o mesmo. Só mais do mesmo. 1h05 da tarde. E só pra não passar batido, o Jean tá indo pro Eldorado já. Primeira do dia. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Sempre gostei de vir exposto. Não deixei de gostar, na verdade, né? Casimiro 371. Vamos dar. Ah, mas tá difícil, tchê. Praia de Belas 5.5, 11.50, buscar um. Tá, agora sim. Cara, é impressionante a quantidade de desaforo que tá tocando, assim, ó. Questão de 2, 3 minutos, enquanto eu tentava gravar pra vocês, o aplicativo não parou. Quase nada dá pra fazer. Eu queria mostrar pra vocês, ó. Estão vendo aí, ó? Solicitamos aos aplicativos não estacionar em frente da loja. Então, senhor 99 Pop, senhor Uber, senhor... não é os motoristas, vocês entenderam bem, né? Eu sei interpretar texto. Senhor 99 Pop, senhor Uber, senhor InDrive, senhor Cove, senhor Garupa, senhor raio que o parta. Por favor, se o senhor vier até o posto universitário aqui na Avenida Ipiranga, ao lado da Localiza, por favor, não estacione o seu carro em frente à loja, tá? Os motoristas estão liberados, gurizes. Podem ficar tranquilo. Mas os aplicativos, não. 1h36 da tarde, tirando a piada, sem graça. Que coisa mais antipática isso, né? Cara, eu acho isso aí de última. Um posto que traz... Eu sei, tem muito motor abusado que enche posto, tranca, enche estacionamento de posto, suja banheiro, patati patatá. Eu sei, já vi. Mas ao mesmo tempo a gente precisa o tempo inteiro dessas merda para abastecer, para tomar um café, para ir no banheiro. Então tinha que ter uma reciprocidade, né? Tinha que ter uma empatia da parte dos postos em atrair motorista aplicativo e não afastar e não refugar motorista aplicativo, que parece que ali é exatamente isso. Não me interessa ter tu como cliente na minha loja. É mais ou menos isso que eles estão dizendo ali. Só que a gente é o dia inteiro na rua. Enfim, eu sempre gostei de vir naquele posto ali pelo posicionamento, pela sombra, mas já vou repensar. Normalmente eu almoçaria ali.
Não me senti à vontade agora. Me senti um... Isso aí mesmo que tu tá pensando na tua cabeça. Agora buscar Maristela aqui, 11h50 na Manuel Vitorino, aqui no bairro Partenon, para levar para Praia de Belos. Aquela outra que eu tinha aceitado para Casimiro de Abreu era boa 7h42, se eu não tivesse que rodar 8 minutos para buscar. Eu não vi isso aí. Tinha que buscar na Barão do Amazonas, tinha que fazer um retorno gigantesco, buscar 8 minutos. E não valia a pena, né? Vamos combinar? E essa aqui também não é o bicho, mas só tem desaforo. Inacreditável. Ou não é inacreditável, né? Já estou me repetindo. Parece que o mês inteiro de janeiro é um looping inacreditável. Todos os dias são iguais, com raríssimos momentos de exceção. Raríssimos. E ela conseguiu tirar um sorriso meu. A saída. Peguei uma senhora diretora de escola, seu companheiro, não sei qual é a relação dos dois. 6h54 para Oswaldo Aranha. Ai, que preguiça de fazer essas corridas, bicho. Não vou esperar um pouquinho. Tô aqui no Shopping Praia de Belos. Não tô trancando antes que me critiquem, porque eu critico todo dia quando eu venho aqui e tem um monte de motorista empilhado e eu sou o único. Nesse momento chegou um, tá desembarcando, chegou outro, tá desembarcando. Um já tá saindo e o outro, não sei. 7h71 para 7 de setembro, que preguiça. Ó, já saiu, agora só tem um lá atrás e já saiu também. Beleza, então eu não tô trancando e faz de conta que tô esperando o passageiro. Se eu achar que tô trancando, eu vou sair daqui, porque eu acho um absurdo isso. 11 pilas pra onde? Agora eu gostei. Pro Cais de Embarcadeiro, vamos dar. Colou minha placa, Avenida Mauá 1050. Eu sei de código salteado que é Cais, não, mas na verdade é porque isso aí é a tradução que eu queria fazer. É porque pode ser o Cais, ou pode ser o Porto, ou pode ser o Catsu, pode ser... Mas normalmente é o Cais, né? Embarcadeiro no caso. Enfim, pegar na Padre Cacique para levar 11 pilas pro Cais. Mas o que tá falando a véia? Pegar a véia e um velho, um casal. Não sei qual é a relação dos dois. Não me pareceram ser um casal, marido e mulher no caso. Mas não entendi muito bem, mas se não vem o caso, não é isso que interessa. Diretora de escola, eles estão aqui para a posse que vai ter amanhã, se não me engano. Queriam saber onde fica a Unicinos, quanto que é o Uber, da onde eu peguei eles ali no Partenon para Unicinos, quanto que é o Uber para Araújo Viana, que é os dois eventos que eles têm que participar, uns mala. E daí ela veio o tempo inteiro mandando áudio para funcionária, não sei para onde, não sei mais o que, falando com alguém e tal. Um saco. E o velho querendo falar sobre o tempo comigo. Não, porque tá calor, porque tá frio, porque vai chover, porque é outono, porque o vento. Ah! Não sou Cleocum, falei pra ele. Daí quando acabou o assunto do tempo, deu 30 segundos de silêncio e ele... E o gauchão? Aí disse, puta que pariu, o velho tá fit. Daí eu respondi pra ele assim, não sei, só começa dia 22. Daí ele percebeu, não tá afim. Não tá afim mesmo. Aliás, não tô afim, tô com uma preguiça, tô com uma raiva. Então toca 6 e 7 pila pra fazer em 9, 12, 13, 15 minutos. Essa aqui é a recessão, 11 pilas. Depois de recusar 3 ou 4. E daí a véia veio vindo, quando desceu agora, conseguiu tirar o sorriso do meu rosto. Estourou. Só fez um furinho, na verdade, não chegou a estourar minha bolha de sabão. Assim, moço, desculpe, viu, eu vim resolvendo uns não consegui conversar contigo. Eu disse, não, graças a Deus que a senhora não conseguiu, porque o seu companheiro aí não calou a boca. Pelo menos até metade da viagem até eu cortar ele. Não consegui falar contigo, tava resolvendo uns problemas. Eu olhei pra ela assim, olha senhora, somos dois. Não, cada um na sua. Aquela frase daquele canal, cada um na sua, com alguma coisa em comum. Eu também, senhora, passo o dia inteiro resolvendo uns problemas, levando umas malas pra lá e pra cá. E ela, é isso aí, então vamos levar nossas malas, então. Foi. Deu certo. Vamos olhar pro lado cheio do copo, né? Pô, a mulher tá toda empolgada que ia receber, pelo que eu entendi, ela vai ser promovida, vai ser empossada, toda eufórica, do interior, ambos de Pelotas. E eu, o rabugento mal-humorado, eu que sou o rabugento mal-humorado. Ele só queria trocar uma ideia, tá conhecendo visitando a capital. Não tá conhecendo, tá visitando a capital. Só queria interagir com o motor, não tá afim. O motor não tá afim.
Autódromo tem outros problemas na cabeça, vários por sinal. Mas cada um na sua, com alguma coisa em comum. Isso não significa que eu tenha sido grosso, estúpido, né? E talvez eu tenha sido um pouco ríspido demais com ele. Acho que não fui grosso, e talvez não tenha sido estúpido. Exagerei um pouco ao contar pra vocês. Mas eu acho que eu fui seco demais, ríspido, né? Pelo menos antipático. E acabei de falar sobre empatia no take anterior. Enfim, cada um na sua, com alguma coisa em comum. 2 horas da tarde. Agora eu lembrei porque que deu um tilt na minha cabeça e travou meu raciocínio ali na hora do endereço. Sim, eu sou bom nessas coisas. Eu vejo endereço, eu já sei, ou não sei. E quando dá uns bug assim, alguma coisa de informação que tá perdida. Dizia 11º andar. Mas na verdade nós vamos aqui pro porto, ó. Vou virar aqui, vou sair com a câmera aberta. Vocês deram uma olhada aqui, não conhece. Esse aqui é o porto, que dá na minha cidade de Porto Alegre. Aí eu vim... Ah, caiu aqui, que puta que pariu. Ai, que merda. Meu suporte deu pau. Deixa eu arrumar ele. Acho que deu suporte pelo menos, né? É. Aqui então, ó, é onde sai o Cisne Branco. Passeio tradicional aqui de Porto Alegre. Esse barco que faz um passeio pelas águas do Lago Guaíba. E quem pega o horário do pôr do sol, que é o caso desse casal que eu trouxe aqui, eles vão participar de um evento do Iberê Camargo, que é um 10 pila pra onde, Dona Laura, não, mas tem que buscar 6 minutos, não me interessa. Eles trabalham no Iberê, vão participar do evento do Cisne Branco, que tem a ver alguma atividade lá no Iberê, na frente, no caso, do Iberê. E depois pôr do sol. Tomara que não chova, tá meio nubladaço hoje. Tomara que não chova pra essa gente aí aproveitar. E é um passeio clássico, é como ir ao Rio de Janeiro e não conhecer o Cristo. Quem vem a Porto Alegre tem que fazer esse passeio aqui. Confesso que eu fiz apenas uma vez na minha vida. E foi bem legal. Mas faz muito tempo. Meus filhos eram pequenos ainda, crianças, literalmente. Mas é bem bacana. E aqui é o porto, ó. Esse é o porto que não sei se conseguem perceber as marcas da enchente. Esse à esquerda é o muro da Mauá, que foi o dique, que segurou em parte, né? Só em parte. 868 para Independência, não. Que segurou só em parte a água. Na verdade a água vazou por dentro das comportas, estourou a comporta lá da Sertório, enfim. E toda essa região aqui ficou com água de quase 2 metros de altura, 3 metros de altura, sei lá. Uma coisa absurda, né? E lá no final dessa rua aqui, no último armazém, 11 pila pra onde? Gomes Jardim, 17 minutos. Ah, mas aí eu tenho que buscar perto, essa aí tem que pegar. Pegar aqui na Capitã Montanha, deve ser no posto Dona Marta. Vamos dar ali. Posto Santa Marta, não é Dona Marta. Enfim, é o porto então. Lá no final ficou Cais Embarcadeiras, que eu queria comentar com vocês. Uma região que foi revitalizada e hoje tem vários bares e restaurantes. É um dos principais atrativos noturnos em Porto Alegre, para quem quer comer, para quem quer ter algumas baladinhas e tal. O pôr do sol também é um excelente local para ver o pôr do sol. Lembrando, tá, para quem não é daqui e não sabe, então fica a informação aí, canal direto, exclusiva do canal Diário de um Uber. O pôr do sol de Porto Alegre é o mais bonito do mundo, ponto. Não há espaço para contestações, né? Aqui é o mais bonito do mundo e ponto. Dito isso por um porto-alegrense da Gema. Enfim, essa Avenida Sepúlveda, ela foi projetada justamente para pegar o pórtico principal do porto, que está nas minhas costas, e aqui a entrada original da cidade de Porto Alegre. À esquerda o prédio da Alfândega, ele está todo passando por reforma, também por conta da enchente. Lá no final, um prédio cor-de-rosa, eu ia dizer que aquele lá é a Casa de Cultura, mas não é a Casa de Cultura mais à direita. E esse é o nosso obelisco, eu não sei se tem algum nome, esse obelisco aí. Enfim, cada um com o seu obelisco, né? Cada um cuida do seu obelisco. Pode pegar a Amanda agora na Capitã Montanha, no posto de saúde Santa Marta, levar lá para Gomes Jardim. Só não gostei do tempo, tá dando 17 minutos, mas eu acho que não é tudo isso. A não ser que tenha parado e confesso que não vi. Te acalma, merda. Deixa eu terminar de machucar pelo menos, pra não falar. Tocou.
Primeira comfort do dia. Tô com comfort forçado. 8 pilas da São Manuel pra Dona Laura. Nesse ritmo, vou chegar meia-noite, vou ter feito R$250. Acabou o carreteiro da semana passada. Já era. O feijão tem para mais 2 dias. E lembra aquele arroz com galinha do ano passado? Para mais 4, ó. Ou seja, vai faltar feijão. O que falar pra vocês num dia que nem hoje? Semana passada era quarta-feira também. Eu falei que talvez fosse o pior dia que eu tava torcendo que ele fosse o pior dia do ano e que não tivesse outro tão ruim como aquele. Eu acho que hoje vai se superar, sabe? Puta que pariu. Tá difícil ser triste, quiçá ser feliz. Aqui não adianta fazer essa retorno aqui. Eu tô engatado aqui, tio. Tem que buscar ali na Smart Fit pra levar pro Barra. Tô aqui na Vila Assunção. Semana passada eu fiz 2 ou 3 corridas de 18 para 11, lembra? Até citei, frisei. Acabei de fazer uma de 16 para 11. O estagiário tá ganhando no cansaço, sabe? Tá ganhando no psicológico. Eu levei a senhora ali pra Dona Leonor. Foi a minha última corrida que eu falei com vocês, eu acho. Quando eu tava na Gomes Jardim lá. Primeiro veio uma sequência 3 vezes a mesma chamada de comfort com Chihuahua. Coloquei lá no Insta lá o videozinho da mini conversa que a passageira teve comigo, querendo saber se tinha problema levar o Chihuahua. E daí começou. Eu tava só de comfort nesse momento, porque eu tava almoçando e forcei, tocou comfort. Foi daí essas 3 corridas, essas 3 chamadas da mesma corrida que veio era comfort. Daí depois parou, só tocou isso. Eu liguei o X e começou, sabe? Buscar 3, buscar 2,5 km, buscar 8 minutos. Aí tocou essa na Álvaro Alvinho, eu tava ali do ladinho, era só dobrar direito e cheguei pra trazer aqui 16 para 11 km, 16,54 para 11 km. Senhorinha, coitadinha. Coitadinha não. Senhorinha, coisa mais querida, não tem nada a ver com a história. Tava tão irritado que eu não dei muito assunto pra ela. E daí quando eu tô passando pelo Barra pra chegar com ela aqui na Vila Assunção, começou a tocar 5,88 a dar com pau. Pra 1 km, pra 2 km, pra 2,7 km, pra 3,1 km. Só 5,88. Pensei, tá aqui. Só tem 5,88. Ele tocou uma de 5,88, querendo buscar 1,1 pra levar pro Barra. Meu raciocínio, eu acho que talvez o Barra tenha uma oferta melhor. Só acho. Só acho. Sei que tá foda, tá complicado. São 13h20 da tarde, eu fechei agora R$117. Angustiante. Essas palavras que eu mais tenho falado nos últimos dias, né? Angustiante, decepcionante, aterrorizante, broxante. Enfim, só no nosso. Chegando aqui pegar o Jailte. E eu achei certo. Larguei o rapaz no bar e na mesma portaria tocou Papai de Cacique. Mais 7 pilas. E agora eu vou buscar a Terezinha na rua 5, aqui no Morro Santa Teresa, para levar ela para Andradas por mais 8. Antes disso tocou uma corrida para voltar para a Zona Sul, 10 e pouco, 7,8 km. Eu acho que o estagiário está tentando separar o boi dos terneiros, né? O joio do trigo. Só pode. Eu acho que isso é uma seleção.
E não é natural essa seleção. Acho que a gente está passando por uma seleção e não é natural. Só quem realmente precisa, quem não tem outra alternativa e for muito forte, resiliente, vai continuar nessa vida. A realidade é essa. Ontem eu fiquei muito triste de saber, tem um rapaz que comentou ali, perguntando umas dicas e tal, umas informações que está começando no sábado, próximo sábado. Eu disse, mas será que ele não está vendo meus vídeos? Tá lá a Terezinha, olha que figura. Terezinha, vamos tentar fazer uma resenha com ela. Olha que figura a Terezinha, vamos tentar resenhar com ela. Olá, boa tarde, Terezinha. Isso, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, senhora? Tudo. É que chove, não? Pois é, olha. Um dia vai ter que chover, né? É. Não tá marcando pra nós hoje. Mas a senhora viu como é que tá o tempo? Sim. Pra ir por cima do rio tem um monte de nuvem. Tem. Que Tem bonito. uma chuvinha daqui a pouco, eu acho. Que bonito esse recorte dessas Aham. plantinhas aí, né? Bem bonito. Ah. É. A senhora sabia que o Lazier mora aqui? Sim, sei. Ah, então a vizinha dele. O vizinho dele é 30 anos. Eu trouxe estes dias. Estes dias eu trouxe ele e a esposa aqui. Aham. Coisa mais querida, ele super educado. Sim, são mesmo. Gente finíssima. É, Mas tá muito nublado esse tempo. Acho que vai chover, dona Terezinha. eu acho. Enfim, É, vamos lá fechou, então. Fechou tudo, né? Vamos lá na Andradas, né? É, isso. Então tá, pra cima deles e ferro nelas. Feito! 700 mil camisinhas ou preservativos masculinos. E eu esqueci 200 mil preservativos femininos. O rapaz ali carregou agora. Gaspar carregou, né? O rapaz só colocou dentro do carro. Peguei lá no Santa Marta, mais uma no Santa Marta hoje. Aqui pra Liberdade, pensei, mas que tanto, né? Que quanta disposição. Pra que tanta. Trabalha numa farmácia, alguma coisa assim. 12 pila pra onde? Doutor Oscar Bittencourt, vamos dar ele no meio. Só de Comfort agora, eu ia ali no Pegasus abastecer, mijar. Mas dá pra segurar mais um pouquinho. Os Oscar Bittencourt vai me deixar perto do Pegasus do Mãe de Deus. Se for o caso, eu vou lá depois na sequência. Aí eu falei que sujava, o cara não acreditou em mim. Ah. Eu conheço os boi que eu lavo e as vacas também. O rapaz esse então trabalha numa ONG que faz trabalho social e distribui esses preservativos. Pessoal de baixa renda e tal, pessoal de rua. E ele tava pegando lá a remessa dele pra... Tem 4 ações, 4 datas, ele falou. Tem 4 datas esse mês. E eles vão... Enfim. Uma das caixas não coube lá atrás, porque eram caixas volumosas. E largou, ele queria largar ali atrás. Não, cara, larga aqui na frente. Mas por quê? Porque a caixa tá limpa, tá? Ele falou pra mim. Velho, tá no chão, cara. E mesmo que ela esteja limpa, que ela estivesse limpa, ela vai deixar o banco marcado. Tem certeza, sim, absoluta. Tá aqui, é tudo marcado. Vou mostrar pra vocês agora, porque eu tô em movimento. E não vem ao caso. Aqui eu até vou mostrar. Muita gente dizendo que eu tô inventando. O rapaz lá da Ilha das Flores adora falar que eu invento as coisas, né? Aí, ó. Tudo marcado. Marcado da caixa mesmo. Não é sujeira, é... Enfim. Talvez o banco esteja sujo e a caixa arranhe a sujeira do banco e apareça. Mas enfim, 4h20 da tarde, tô enrolando já, porque assim, ó, pá. Eu por mim abortava esse vídeo agora e ia pra casa. Mas não dá. Infelizmente não dá, não me organizei pra tanto. O ano que vem vai ser diferente, eu prometo pra vocês. Ano que vem eu parar dia 20 de dezembro, 22, 24 de dezembro, daí eu curti uma semana na praia, sem trabalhar. Em janeiro fazer só o básico, que nem o Bill tá fazendo agora. Inveja branca do Bill. Mas o Bill se organizou, eu sei, o cara é trabalhador, tem pouca conta, solteiro, mora sozinho, os filhos são grandes, que nem os meus. Mas, enfim. E bebe pouco também. Talvez esse seja o meu problema. Talvez não, com certeza esse é um dos meus problemas. É bom a gente falar sobre isso, né? Não que eu seja um alcoolista. Não sou um alcoolista. Espero que não, né? A gente sempre se engana
Mas acho que de fato não sou. Mas que poderia diminuir pelo menos em parte a quantidade, poderia, sem dúvida nenhuma. Só depende de mim. Mas enfim, só devaguei, não falei porra nenhuma. Cheguei aqui na Felipe Camarão. Fernanda, eu acho que é isso, Casamitra, não lembro se é na direita ou na esquerda. Esqueci de ver o número. Como na esquerda é proibido parar e estacionar, já vou ficar posicionado na direita. Tudo bem, tô meio revoltado com a vida. Um pouco satisfeito comigo mesmo também, decepcionado de alguma maneira. O movimento não tá bom, né? Então as coisas vão se somando e às vezes estouram na cara do frentista, né? Esse posto aqui, ó. Não vou entrar no mérito do que aconteceu, mas me tirou pra Loki, como diriam na vila, né? Me tirou pra Loki. Eu tinha razão. Até eu reagir na discussão, né? E resolver. Enfim, né? Xinguei o frentista. Eu só tinha razão antes, depois deixei de ter razão. Mas enfim, só pra não passar batido. Não, eu não vou fazer isso. É muito envolvimento, eu não tenho nada a ganhar com isso. Mas depois daquela foto lá daquele posto lá, aplicativos não estacionarem, eu vi uns detalhes que eu coloquei no Insta, comentei com vocês. Peguei ranço de posto de gasolina. Claro, tem suas exceções. Se alguém quiser me patrocinar aí, não precisa, na verdade. Tem alguns que eu não vou deixar de ir. Independentes. Agora me fudi, tia. Guincho tirando corcinha velha. Foi rápido. Achei que ia demorar. Enfim, eu peguei ranço. O que eu ia dizer pra vocês é começar a fazer retaliação, sabe? Jogar merda no ventilador, mostrar, apontar. Mas não vou fazer isso. Tem um monte de posto aí sem vergonha. Tem um monte de posto aí que tenta nos ludibriar. E quando for pertinente, valendo e eu me sentir lesado, eu vou comentar, como já fiz algumas vezes, né? Agora só por ranço, só por picuinhas, por isso aí deixa quieto, fica na de cada um, né? Eu não vou entrar no mesmo joguinho desses frentistas filho da puta, né? Mas enfim, eu ia pro caminho completamente errado. Eu ia pra vingança e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tô estressado, na real só tô estressado. Deixar a poeira baixar. E em março é outro dia, né? Não é amanhã, é outro dia. Março é outro dia. Ainda temos 16 de janeiro, 16 dias em janeiro, 28 em fevereiro. Eu acho que fevereiro vai ser melhor que tem sido janeiro, na verdade. Que volta às aulas na segunda quinzena. Mas ainda tem muito tempo pela frente ainda, muito dia pela frente, muito passageiro pela frente para passar raiva. O próximo vai ser agora a Miriam. Eu rodei uma eternidade, porque eu não me dei conta que era tão demorado e não longe, na verdade, a viagem, para buscar aqui na José de Alencar, para levar ali para Ganso por R$ 6,98, nada mais. Não fosse a vibe que tá rolando aqui no carro agora. Melhorou. Isso. Não fosse a vibe que tá rolando aqui no carro agora, coloquei lá no Insta pra quem me segue, tá lá, último stories do dia de hoje. Mariposa Technicolor, sei lá como é que pronuncia corretamente esse. Enfim. Coronel Marcos, Zona Sul de Porto Alegre, 10h17, anoiteceu em Porto Alegre, só para não passar batido. Não consegui registrar o dia de hoje, final do dia de hoje, final da tarde, início da noite, patati patatá, não deu. Não tive condições psicológicas para interagir com vocês. Sinto muito, mas não sinto nada. Fechei 410 pilinhas, apoio e corda, como diria minha avó. E é o que a casa oferece em dias como hoje. O sentimento é de derrota, sabe? Derrota, lavada, de goleada. E não foi. Talvez tenha empatado de 1-1, jogo feio, jogo pegado, cheio de faltas. Mas goleada com certeza não foi. Mas o sentimento é esse. Não tem mais nada pra falar no dia de hoje. Tô cansado, tô bem cansado.
É isso, muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não foram, faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão. Nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, hoje não deu. Hoje não deu. Mas amanhã tem tudo de novo.